Acho que é interessante a gente olhar para esse subgênero do cinema histórico e dramático, às vezes cômico também, dos presidentes em telas, que é algo que sempre busca muito pelo biográfico, às vezes pelo satírico também. E a gente preparou uma seleção interessante, né, pessoal? Acho que, primeiramente, existe algum filme do JK, Lucas? A gente já chegou nesse ponto aqui no Brasil, será? Tem um filme que mostra um período muito curto da vida dele. Eu não vou me recordar o título agora, mas tem um filme sobre o JK que eu me recorde. Tem sim. Eu acho até que foi o Marcos Palmeira que fez. É mesmo? Eu acho que eu lembrei, agora é verdade. Você citou bastante o Getúlio também, O meu né? presidente do cinema favorito, diga-se de passagem, é o presidente do Independence Day. Só para deixar registrado aqui. A gente falou muito dele nesse ano, né? Porque aquele discurso elegeria qualquer um. Sim, até as forças alienígenas, né? O único presidente que ameaça os aliens e vai num caça pilotando para destruir alienígenas. É o Bill linha Pullman. de frente Bill mesmo. Pullman do Bill Independence Pullman. Day, exatamente. Linha de frente. Aquele para mim é o melhor. Sim. Teve também o Harrison Ford do Força Aérea 1, né? Com aquela frase clássica, Get off my plane. E agora está acontecendo uma mudança do avião, né? Do Air Force One. Tá sendo... Até o Qatar financiou, né, o novo avião. E a gente sempre lembra desse filme, cara. Não tem como não esquecer. Não tem como. Esse é o grande presidente. O Harrison Ford dando porrada em todo mundo. Isso Engraçado isso que o Harrison Ford recentemente também interpretou o presidente no Capitão América, onde ele virava o Hulk também. Hulk vermelho, sim. Hulk vermelho. Então ele já foi presidente arrebentando tudo 2 vezes, pelo menos. É o presidente pancadeiro mesmo. É o perfil dele. Mas acho que quando a gente fala sobre essas biografias, né, indo pro lado um pouco mais sério agora também, eu acho que uma das figuras que mais aparece, tanto numa luz neutra, mas principalmente negativa, é o Richard Nixon. Que Hollywood é fascinada pelo escândalo do Watergate, por essa questão da mídia, do poder político exagerado. E o que eu acho interessante é que a gente começa por isso aqui, o Nixon, onde o Anthony Hopkins interpretou o presidente num filme do Oliver Stone, é uma visão um pouco mais humanizada. É um personagem que está sendo recuperado hoje em dia na internet com uma visão um pouco mais positiva também, né? Tenho visto memes do Richard Nixon, o pessoal se identificando com ele, dizendo que não foi tão ruim assim quanto esse filme. Exatamente. Tem uma tentativa de reavaliar positivamente o Nixon. Porque é aquela história que a gente já conversou, Hollywood é uma instituição de esquerda, né, cara? É tomada. Então existe, eu acho que, sempre um exagero contra o republicano, né? O Nixon, eu não sou um profundo conhecedor, mas realmente eu acho que esse escândalo de Watergate foi tão exagerado, foi tão ampliado, né, que virou assim, o vilão, tem que xingar o tempo todo. E é legal que tá tendo uma onda de pelo menos humanizar mais. E né? o Nixon, na verdade, ele foi um republicano, por assim dizer, de centro, né? Não era nem um conservador de fato, como um Ronald Reagan, por exemplo. Ele era mais um republicano de centro. O Ronald Reagan, inclusive, foi um outro que ganhou uma biografia recentemente com o Dennis Quaid. Que, né, quando a gente pensa em casting, o Dennis Quaid é a cara do Ronald Reagan, né? Esse filme do Reagan é interessante que ele construiu a narrativa sob o ponto de vista de um contato soviético, do personagem da União Soviética que interagia com o Reagan e para mostrar um pouquinho também do outro lado essa batalha que o Reagan travou contra o comunismo, né? Uma liderança internacional que afirmou a liderança dos Estados Unidos nesse combate da Guerra Fria. E o Reagan, ele não pode esquecer que ele foi um ator, né? Ele é um ator, não era dos melhores. O Reagan nunca Isso não aparece muito no filme, não. A parte dele como ator não aparece tanto no filme. Eu vejo muito em Instagram, principalmente, aparições do Reagan em aparições públicas e ele contando piada, cara. Ele é um grande contador de piada. Sim. Ele é showman, né? Showman. Ele sabia dominar a plateia, ele sabia fazer... Ele era muito bom nesse sentido, assim, né? Então, o carisma dele vai além da política também, né? Quando a gente fala, né, sobre esses grandes ícones, eu acho que o primeiro filme de presidente que vem à minha cabeça é o Lincoln, do Steven Spielberg, que a gente falou brevemente, né, no nosso especial gigantesco sobre o Spielberg. Mas o que eu acho interessante do filme do Lincoln é que ele não é uma biografia da vida inteira. Eu acho que esse é uma armadilha que esses filmes podem cair às vezes, né? De querer contar a vida inteira de uma pessoa, toda a trajetória, cai naquele clichê. O Lincoln, ele é muito específico, né, no último período da vida dele, sobre a 13ª emenda, mas acho que principalmente pela performance do Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln, né? É difícil encontrar
sair da caricatura, né? Porque ele é tão famoso, né? A cartola, a barba, a postura. Mas eu acho que é um bom filme. Eu também. Eu não tenho uma memória muito fresca desse filme, eu vi já faz muito tempo. Eu me lembro de ter gostado do filme como filme, mas também ter visto que muitos historiadores criticaram a coracidade da narrativa, né? Aí é aquela história, sempre vai ter também um quê de ficção, porque é um filme. Sim. Você não está fazendo um documentário, mesmo um documentário, tem alguém narrando e selecionando aquilo que está sendo exposto. Então o elemento subjetivo, ele vai se manifestar sempre. Agora, um filme, um drama, ele vai ter ainda mais um quê de ficcional envolvido. Não tem jeito, porque vai buscar elementos que dramatizem aquela história, né? Não tem muita escapatória disso. Acho que é uma coisa que todos esses filmes experimentam em algum grau. Eu vi que os historiadores acharam que esse filme exagerou, o Spielberg exagerou, né? Mas ele é muito celebrado pela performance do ator. Sim, mas eu acho que quando a gente fala de acurácia, nada supera o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Esse é baseado em fatos totalmente reais, né? Minha mãe, eu me lembro muito bem quando lançou esse filme. Na verdade, quando lançou, não. Quando ele estava passando na televisão. Passou pela televisão e minha mãe, pô, filho, vem cá, que história é essa de Lincoln caçar vampiros? Aí eu respondi, olha mãe, não sei também, eu acho que Hollywood delirou, não sei. Eu acho que esse é o ápice, né, da idolatria por uma figura, assim, né, por um presidente famoso como Lincoln. Não, agora ele vai caçar vampiro, é isso. Esse eu não assisti também, mas eu acho que pelo menos com piada ele funciona. Eu assisti esse há muito tempo, eu não me lembro dos detalhes, mas é tão absurdo, né? O princípio dele que você acaba esquecendo um pouco. Porque é aquela história, mistura dois gêneros, né? Biografia de um presidente do filme de terror, e o que vem é puro delírio, né? Completamente delírio. Mas eu acho que uma armadilha também que eu sinto que o pessoal cai de vez em quando é o imediatismo, porque eu sempre lembro do Peter Morgan, que é um dramaturgo, ele é o criador da série The Crown. Ele fala que assim, você não consegue compreender totalmente um evento da vida real se uma longa distância, né, dos fatos, até você de fato fazer uma obra ficcional. Eu acho que ele fez isso muito bem no The Crown, mas a gente tem alguns casos, por exemplo, tem o filme do George Bush, né, do Oliver Stone também, o W, que é o Josh Brolin interpreta ele. Eu acho que é um ótimo casting, assim. É um filme que meio que veio, aconteceu e ninguém mais lembrou dele. Assim. Eu confesso a você que eu não me lembrava que tinha havido esse filme, né? Acho que o título não ajuda muito também, né? W. Por que você vai assistir no cinema? W. E o Oliver Stone é meio suspeito também, já fica falando pé atrás, fala, meu, ele não vai ser um filme justo, né? Não vai ser... Você falou também, Lux, que você assistiu um dos filmes brasileiros da lista, que é o Getúlio, que é com o Tony Ramos, fazendo Getúlio Vargas. Isso, Getúlio Vargas é o Tony Ramos. Tem aquele Dantas, agora me foge o nome principal dele, interpretando muito rapidamente o Afonso Arinos. E o Lacerda é interpretado pelo Alexandre Borges. Tem também poucas cenas no filme. Você acha que isso aí foi interessante? Vale a pena? É como você falou, ele aproveitou um recorte de um momento, principalmente a crise de agosto. O filme é sobre a crise de agosto. A narrativa bota um Getúlio Vargas muito deprimido, humanizado. Tem uma coisa que eu brincava quando eu assisti esse filme, originalmente eu brinquei que o Getúlio Vargas se matou porque não deixava ele dormir, né? Porque toda hora tinha uma cena de alguém entrando no quarto e acordando o homem, né? Porque não deixava ele dormir de jeito nenhum, na crise política que aconteceu. Eu acho que tem uma tendência a favorecer o Getúlio no filme. Eu não gosto muito da narrativa final. Literalmente a cena, as inscrições que aparecem no final do filme, quando eles dizem assim, que o suicídio do Getúlio atrasou em 10 anos o golpe de 64. Eu acho uma simplificação bizarra da história, você achar que aquele evento que aconteceu em 64 já estava embutido em 54. Eu acho errado isso, simplesmente errado. Mas não é um filme totalmente problemático, eu acho que tem suas qualidades. Eu recomendo as pessoas assistirem. Aí, obviamente, vão se aprofundar na teoria, no conteúdo que existe sobre o personagem para poder tirar suas próprias conclusões. O que eu acho interessante no Getúlio também, e que mostra tudo que a gente falou até sobre o JK e tal, e tem a ver com cultura, é uma visita ao museu, ao Palácio do Catete, no Rio. Né? Não sei se você teve lá no... Não. Cara, eu ficava muito perto lá. A porta do palácio onde morava o presidente
estava a 20 passos da rua, entendeu? É o contrário de Brasília. Exatamente. Você não tinha como escapar. É um lugar muito bonito, inclusive, muito legal. Tá lá a camisa, o paletó de pijama que ele levou o tiro, tem a bala. Tem essa coisa de a pessoa que mora no lugar, ela acaba não vendo os negócios. Exatamente. Vai o turista. Eu nunca entrei ali, eu já passei ali, mas nunca entrei. Eu passei muito o Cristo Redentor também eu precisei da visita do meu cunhado austríaco ao Brasil para eu subir. Eu recomendo qualquer pessoa que quiser sentir o pulso do Brasil, o que era até antes de surgir Brasília, porque é um lugar, além de um lugar muito bonito, o palácio tem um jardim muito legal também. Como eu passei um bom tempo lá no Rio, perto, né, eu ia sempre, era um lugar favorito de passear ali, mas é muito legal você ver a diferença, né? Porque o cara tava lá, ele abria a porta e dava de cara com a Rua do Catete, lá não tinha como escapar, não tinha, era outro, isso modifica tudo, né? Tem um lado de o que se fala de Brasília hoje, que não tem esquina, né? Que não é um lugar que você anda e não dá em lugar nenhum, né? Eu não conheço direito Brasília, mas você fica meio isolado ali. A cidade, até o trânsito é melhor em Brasília, é óbvio. Mas realmente são muitos blocões isolados uns dos outros, né? É um negócio que soa meio artificial, e é artificial mesmo. Esse filme, apesar desse tom mais positivo, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, uma tirada. Eu me lembro que colocaram o famoso discurso do Afonso Arinos no filme, falando o estuário de lama e sangue do seu governo. E tem uma cena do Afonso Arinos conversando com outro político, eu não vou me recordar agora quem é, que está representado no filme. Ele aparece muito pouco, mas a participação dele é marcante. E ele fala, não, Getúlio Vargas se transformou num democrata, ditador não se aposenta, só tira férias. Então, tem também umas tiradas que denunciam quem de fato ele foi, né? Que foi um ditador. E eu vou fazer uma pergunta provocadora para vocês agora, pessoal. Alguém já resolveu olhar pro abismo e assistir o filme do Lula? Imaginava que viria isso aí. Eu confesso que eu protegi meu estômago. Eu tenho uma lembrança de ter ido no cinema em 2009, não lembro qual filme eu fui assistir, mas quando passou o trailer do filme, as pessoas xingaram, começaram a uivar, assim, sabe? Tipo, burro, sabe? Eu falei, caramba. Eu acho, é um personagem fundamental da história brasileira, infelizmente. Infelizmente. É um personagem. Alguém teria que fazer um filme sobre ele. Tá certo. Mas como você falou, assim como o ideal seria ter um certo distanciamento, eu acho que nós, humanamente, precisamos de um certo distanciamento antes de assistir a um filme sobre o Lula. O filme foi tudo feito como propaganda mesmo, que eu saiba. Ainda tem isso. Todo o viés, pelo que eu vi, porque eu também não assisti, mas parece isso, mano. Até porque ainda filho tava do Brasil. Mas o que você falou, eu acho perfeito, cara. É assim... É o dono do Brasil há 40 anos. Nós estamos na mão desse cara, no fundo. Né? Ele é um cara... É inevitável a história do Brasil passar por ele. Mas nós não estamos preparados para isso.